O Lula direcionou desde a posse quase R$1,5 bilhão para um grupo de 6 prefeituras aliadas. Os integrantes desse grupo são Edinho Silva, prefeito de Araraquara, do PT, José de Felipe Júnior, prefeito de Diadema, também do PT, Marcelo Oliveira, prefeito de Mauá, também do PT, Cafu César, do PSB, ex-secretário de Hortolândia e candidato a vice-prefeito, Magdala Furtado, do PV, prefeita de Cabo Frio, e Vaguinho, do Republicanos, prefeito de Belford Roxo. As 6 cidades estão entre as mais beneficiadas em programas prioritários de 5 ministérios: saúde, cidades, educação, trabalho e assistência social. O personagem central dessa rede é o chefe do gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Ele é o faz-tudo do presidente e só tem menos acesso a Lula do que a primeira-dama, Janja da Silva. Desde o início do governo, Marcola se reuniu 33 vezes com prefeitos e secretários municipais no Palácio do Planalto, 22 vezes com integrantes do grupo favorecido por Lula. Nesses encontros, Marcola chegou a tratar sobre liberação de verbas. E o que há de errado nessas operações? Os repasses milionários direcionados desprezaram formalidades e contrariaram princípios como impessoalidade e legalidade previstos na Constituição. O UOL apurou que as operações ocorrem sem aval da técnica, deixando até espaço de conclusão de análise em branco, em valor maior do que o solicitado pelo município, sem apresentar motivos, com pedido de prioridade escrito à mão e sem justificativa, e com notas técnicas que embasam os repasses sem qualquer detalhamento. Os recursos que abastecem essas prefeituras são verbas próprias dos ministérios e não de emendas. Ou seja, é o governo e não os parlamentares que decide como e onde aplicar o dinheiro. Nem por isso esses recursos podem ser enviados sem seguir exigências legais. O Lula tem sido criticado pelo seu isolamento político nesse novo mandato, mas o grupo das 6 prefeituras tem prioridade. Desde a posse, o presidente se encontrou 17 vezes com prefeitos em seu gabinete. 12 desses encontros foram com os prefeitos de 5 cidades do grupo. No caso de Hortolândia, o encontro foi com o então secretário Cafu César. Os encontros e acertos são revelados pelos próprios prefeitos nas suas redes sociais. Minha gratidão ao presidente Lula, que liberou 143 milhões na quinta-feira para que Araraquara faça a obra que ela necessita, para que ela não sofra com enchentes. Queremos aqui agradecer você, presidente Lula, e agradecer ao ministro Padilha, ministro das Relações Institucionais, e toda a sua equipe que esteve à frente com isso. Mais recursos para a saúde de Diadema, 75 milhões de reais repassados para a cidade de Diadema. Tá bom então, presidente. E obrigado pela ajuda, hein? Aqui tá vindo bastante coisa, hein? O povo aqui agradece muito. Tá bom, querido. Alguns exemplos mostram as irregularidades na liberação do dinheiro público. Araraquara recebeu 94 milhões de reais do Ministério da Saúde entre outubro de 2023 e maio de 2024. A pasta questionou sobre a ausência de pedido formal e estudos relativos à parte desse valor, 59 milhões de reais. Nada foi feito, mas mesmo assim o dinheiro foi liberado. Em um pedido feito por Diadema, uma solicitação de prioridade foi escrita à caneta, sem explicações para essa ordem. No mesmo pedido, a cidade solicitou 70 milhões de reais e recebeu 5 milhões a mais, sem justificativa. Mauá e Diadema receberam em junho de 2024 mais 20 milhões de reais cada uma, de novo do Ministério da Saúde, em uma mesma portaria que atende só as 2 cidades. Esse documento tem apenas 3 frases, enquanto o comum é ele chegar até a 16 parágrafos. Essas 2 cidades também foram beneficiadas pelo programa Periferia Viva para a urbanização de favelas. Diadema vai receber 198 milhões de reais, a maior verba para um município, enquanto Mauá foi contemplada com 160 milhões. Mas só como comparação, em 2 favelas de Diadema, beneficiadas pelo programa, moram 2.200 famílias. A favela da Maré, no Rio, tem 140 mil habitantes, uma população superior a 96% dos municípios brasileiros. Ela vai receber 28 milhões de reais a menos. Pessoal, a coisa parece que tá ficando realmente feia pro governo Lula. A gente consegue ver uma movimentação da mídia
que sempre passou o pano, que sempre foi de esquerda, mesmo assim escancarando todos os seus podres e seus pares, a gente sabe, seus ministros do Supremo Tribunal Federal. A mídia esquerdista começa a sinalizar que quer a queda desse governo. E a gente sabe que a mídia sempre foi um grande aliado do governo Lula, uma grande aliada do STF que passava pano para tudo que eles faziam. E isso deu sim um respaldo para eles continuarem enganando muita gente, continuarem no poder. Só que se a mídia continuar pendendo para esse lado, o fim de Lula pode estar muito mais próximo do que a gente pensava, pessoal. Eu tenho um tanto de informação para passar para vocês, já peço para você deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo. É importante o seu posicionamento, tá? E pessoal, o Salles detonou o Nunes e mandou um recado para a direita, para acordarem, porque o sistema político é muito sujo. E a gente sabe disso, olha aí. Olha, eu espero que a direita aprenda, né? Aprenda. Toda vez que você abaixa a cabeça, você mostra a bunda. Esse é um ditado antigo, quase da época da Mesopotâmia, lá dos gregos e troianos. Nós tínhamos que ter tido candidatura própria. Eu me dispus a ser candidato. Aliás, da mesma forma, alguém falou aí do caso acho que foi o Pitoli, falou do caso do motorista de táxi, que lá 300 quilômetros perguntou da eleição de São Paulo. Eu estava em Portugal e o garçom em Lisboa falou para mim: o senhor não vai ser prefeito? Em Lisboa. Ou seja, tem certas coisas que você, quando nega, né, a tendência natural, você nega aquilo que é natural, é orgânico, né, você depois não consegue consertar. Ficar colocando band-aid, querendo fazer curativo para consertar uma situação, mas é uma situação praticamente irremediável. Como o Rodrigo colocou aqui, eu tive que sair do PL, justamente sabendo, a exemplo do que aconteceu na Prefeitura de São Paulo, que o Valdemar não quis me dar legenda, e não quis me dar legenda porque tem uma ligação umbilical com o Ricardo Nunes. Não é só essa história de vai perder, não sei o quê. Esse negócio é o seguinte: com o Ricardo Salles não tem negócio, com o Ricardo Salles não tem conversa. Ricardo Salles é linha dura e tal, Ricardo Salles não, portanto. Né? E eu fui preterido numa eleição, tendo sido o 4º deputado mais votado de São Paulo, 5º mais votado do Brasil, e o 3º na cidade de São Paulo. Que na cidade de São Paulo eu fiquei em 3º. Então, não tinha cabimento você, a direita, abrir mão. E digo mais, se tivesse um outro candidato de direita no nosso grupo do PL, com mais chances que eu teria aberto mão com total tranquilidade. Porque, agora, a direita, com todo esse movimento que foi feito de 2022, 2018 para cá, depois de tudo que nós apanhamos no governo, e eu tenho toda a tranquilidade de dizer isso, porque eu fui ministro Bolsonaro, sempre fui muito leal a ele, sou leal até hoje, adoro o presidente, defendo ele em qualquer circunstância. Mas não posso deixar de dizer que a direita errou em não ter candidatura própria. E quando você erra desse jeito, você fica aí querendo explicar o inexplicável, de certa forma tentando convencer as pessoas: olha, não é bem assim, porque era para o bem da humanidade, e talvez com o Salles a gente perdesse na capital. É melhor perder de pé do que ganhar de 4. Eu tenho falado isso sempre, né? E a gente tem que ter muita certeza nas coisas que defende. Nós temos uma posição firme, a direita tem a dignidade de ter feito uma grande pancada, aliás, elegeu um monte de gente do Valdemar no vácuo dos bolsonaristas, gente que vota com o Lula, que tem cargo no governo do Lula, que recebe verba do Lula, né? E depois vem com essa história de pousar, de olha, agora nós estamos todos... Menos, né? Bem menos, bem menos. Se a gente tiver que expor esse tipo de fragilidade, você vai ver que realmente a situação é bem menos sólida e clara do que era. Eu recebi, evidentemente, esse vídeo do presidente e tenho absoluta lealdade, amizade e carinho por ele, e fico preocupado em ver que as pessoas foram lá pressionar o Bolsonaro, né? Foram quase que exigir do Bolsonaro fazer um vídeo, e ele claramente constrangido nesse vídeo, porque ele é um cara coração, um cara verdadeiro, um cara transparente, um puta cara. Aí você fica fazendo essa pressão em cima dele. O fato é que se o Valdemar não tivesse me obrigado a não ser candidato, nada disso estava acontecendo. E isso, Rodrigo, se repete agora no negócio do Senado. Você tocou nesse assunto. Eu só fui obrigado a sair do partido e mudar para o Novo porque eu sei de antemão
que vão querer negociar a segunda vaga do Senado com alguma porcaria aí só para me encher o saco, para não deixar eu ser candidato. E eu não vou deixar isso acontecer de novo. O Eduardo é um grande nome para uma das vagas e eu vou para a segunda vaga. E a direita, que eu estou lá há 18 anos defendendo isso, não é oportunismo de quem chegou agora, vestiu a camisa do 22 e resolveu se pintar de verde e amarelo. Eu estou nesse negócio de direita há muito tempo. E fui lá defender o presidente Bolsonaro quando era ministro, tive um orgulho enorme de estar junto com ele, continuo até hoje, adoro ele. E justamente por isso que eu quero ir para o Senado junto com o Eduardo. E não vou deixar esquema, sistema, todas essas porcariadas, tudo de novo, rifar a minha participação, porque essa é a palavra, rifar, para depois colocar um monte de porcaria no meu lugar, dizer, olha, veja bem, o Salles está dividindo a direita. Eu estou dividindo a direita porra nenhuma. Eles é que não estão querendo deixar, porque sabem que eu sou um cara independente, que não tenho rabo preso, adoro o Bolsonaro, e eles querem pôr alguém que o sistema mande, não eu, só que em mim eles não mandam. Pessoal, o que o Ricardo Salles aqui fala é muito importante, eu precisava trazer esse vídeo para vocês. A gente sabe que o Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes, mas a gente também sabe, a gente não pode ser bobo, que o Ricardo Nunes nem de centro ele é de esquerda. Uma pessoa que defende ideologia de gênero, de pronome neutro, de transição de gênero em crianças. Ele defende as pautas do PSOL, entendeu? Ele é um cara de esquerda. O Ricardo Nunes, ele é esse cara. E aqui o Salles diz toda a verdade. O Bolsonaro, a gente sempre será leal a ele. Continuaremos apoiando o Bolsonaro. Quem ele indica, nós vamos estudar. E se for um bom candidato, vamos votar sim. Inclusive, eu estava até conversando com meu pai aqui esses dias. E eu tava falando pra ele, pô, pai, parece que o candidato do Bolsonaro aqui tá meio fraco. Ele não tá tendo tanta audiência assim, mas eu vou votar nele. O presidente, o Nicolas Ferreira, indicou ele. Vou votar nele e vou torcer para que ele ganhe. Mas o próprio Bolsonaro nos ensinou isso que eu vou dizer agora. Pensem, analisem o que está acontecendo, todo o cenário político, analisem os candidatos. Ele vai de acordo com o que você pensa? Uma pessoa de esquerda, que defende todos os valores da esquerda, essas agendas progressistas, liberais, né, todas essas pautas do PSOL, do PT, é uma pessoa que vai de acordo com os nossos valores, de direita, conservador, pela família? O Ricardo Nunes é essa pessoa? Ele não é. Então, mesmo que o Bolsonaro esteja ali, talvez tenha feito um acordo de menos perseguição, de alguma coisa ali com o PL, para poder ter alguma influência no governo, poder indicar algum cargo, pode ter tido sim esse tipo de conversa, esse tipo de acordo. Mas aí cabe ao povo brasileiro, e agora, né, assunto de São Paulo, a principal cidade do Brasil, cabe ao povo paulistano olhar para os candidatos e ver qual que se, né, parece ali com os seus valores. O Ricardo Nunes não é essa pessoa. O Ricardo Nunes não representa os valores da direita. Então, basta a gente pensar e analisar. A gente vai cair nesse jogo político. Talvez o Bolsonaro está sendo pressionado mesmo. Talvez fez algum acordo para parar essa perseguição, para ele não ser preso, para o STF parar de persegui-lo. Pode ter acontecido qualquer tipo de coisa assim. E a gente precisa ser esperto e inteligente. Nós não queremos Ricardo Nunes para prefeito de São Paulo, não da principal São Paulo do Brasil, né, a principal cidade do Brasil, perdão. Não vamos cair nessas conversas de politicagem de sistema. Nós temos que ser sinceros. Não é por causa disso, de estar indo contra a indicação do presidente, que eu estou contra o presidente. Não, estarei sempre com o Bolsonaro. Inclusive, se, né, cair a inelegibilidade dele e ele vier para a presidência, amigos, é campanha 24 horas para Bolsonaro. Mas Ricardo Nunes não dá, não me desce. O Salles aqui diz toda a verdade, teve um acordo, fizeram ele sair da candidatura, porque o Salles era o nosso candidato. Então, cabe ao paulistano parar, pensar e analisar. Ricardo Nunes, indicação do presidente, ele tem essa competência, ele tem essa, né, essa proximidade com os meus valores, ele é o candidato perfeito. Se não for, amigo, não vote.
Vote em outro. Escolhe outra pessoa, não precisa nem ser o Marçal. O Augusto Nunes destruiu o STF mais uma vez. Você sabe, tá saindo a conta gotas, várias conversas lá do gabinete do Moraes. O Augusto Nunes veio mais uma vez e acabou com eles. Olha aí. Está se solidarizando com o Alexandre de Moraes de modo muito assodado, né? A cada reportagem publicada a gente vai vendo isso. Nós vamos constatando que temos um bando na cúpula do Judiciário, falando em nome do Supremo, falando em nome do Tribunal Superior Eleitoral e querendo controlar a justiça de outros países. Nos Estados Unidos não há censura à imprensa, existe liberdade de expressão, portanto não é possível extraditar ninguém. Só é possível a extradição se o tratado entre os dois países se baseia, né? Aliás, o tratado entre os dois países sempre registra que você pode condenar alguém se ele comete um crime que seja considerado crime nos dois países. Nos Estados Unidos não, então eles estão bravos com a Interpol, porque a Interpol não age fora da lei. Quem age fora da lei é a Polícia Federal a serviço desse grupo, né? O Alexandre de Moraes e os seus parceiros, e esses juízes que devem julgar, eles estão agindo, eles sim, como jagunços. Eles queriam sequestrar o Alan dos Santos, como disse o Silvio, se estivesse aí no Paraguai ou na Venezuela, num país amigo, eles conseguiriam. Olha o que eles estão propondo. Né? Esses advogados, eles não veem isso. E a turma do Alexandre de Moraes, quer dizer, eles realmente, né, sabem que o Alexandre de Moraes, quando se olha no espelho, ele vê o Estado Democrático de Direito. E agora começa a ter outras visões. Vê o secretário-geral da ONU, o presidente do mundo, sei lá. Ele quer dar palpite fora do Brasil. Entre outros assombros, nós estamos vendo aí realmente um caso clínico. Um caso clínico. Ele quer mandar em tudo. E o Supremo, não, ele fez tudo dentro da lei. O Moraes vai e diz, eu não posso oficiar a mim mesmo, né, mandar uma... Então ele está admitindo que ele exerce vários papéis simultaneamente e que se contradizem. Não pode haver isso aí, ele não pode ser a vítima, o delegado, o promotor, o juiz e o que julga recursos. É uma irregularidade, tá, que já confere dimensões apavorantes a esse escândalo. E eles fingem que não aconteceu nada. Não, ele agiu dentro da lei. Que lei? Ele está desde o começo do inquérito agindo fora da lei. E acha que vai continuar desse jeito. E agora começa a esbarrar num Elon Musk, que encerra as operações no Brasil, provoca desemprego. É uma rede que é usada pelos brasileiros e o Moraes quer controlar também. Tudo. E isso continua. O que ele é agora? Além de relator do inquérito do fim do mundo e de mais uns 9, 10, ele é o que continua mandando no TSE, dá palpite em eleição, continua querendo controlar a eleição. Eles estão fora da realidade mesmo do Poder Judiciário. Daqui a pouquinho, Augusto, a gente fala... A verdade é essa, pessoal. A verdade é simplesmente essa. O Supremo Tribunal Federal hoje são, né, vários capangas ali, é um bando que está descolado da nossa realidade. Eles não fazem papéis de juiz, eles fazem papéis de reis, imperadores, onde eles fazem, mandam o que quiser, e o nosso Senado fraco. O nosso Senado é um lixo. O Rodrigo Pacheco deveria ser, assim, exterminado da política brasileira. Ele nunca mais pode ganhar algum cargo público. Esse homem, que, né, deve ter 1 milhão de processos lá no STF, deve estar com o rabo mais preso, mais enrolado do que tudo, que fica nessa. Onde o judiciário faz o que quer, a gente elege senador, eles vão lá e elegem o Rodrigo Pacheco como presidente da casa de novo.
É incrível o que acontece no Brasil. O nosso Senado é frouxo, é fraco. A gente consegue ver todo o Brasil. Todos os parlamentares de direita, vários jornalistas, vê um tanto de irregularidade no Supremo Tribunal Federal, nesses caras que se dizem juízes. Aí vem o presidente da casa, não, porque isso não é motivo para impeachment, não tem, né, provas suficientes para tal. Ô, gente, não dá mais esse Senado. A gente precisa, em 2026, fazer uma renovação nesse Senado, mas uma renovação tão forte que não pode deixar rastro de esquerdista, não pode deixar rastro desses isentões ou do centrão que sempre se vende por dinheiro. Não podemos. Temos que renovar o nosso Senado. O nosso principal papel, talvez até principal, né, até mais principal que presidente da República. Precisamos renovar o nosso Senado inteiro. Colocar pessoas de bem, pessoas que vão lutar pelos brasileiros de verdade. Porque esse Senado que tá aí hoje, dá pra contar nos dedos. Se passar de 5 é muito. Pessoas realmente de bem, tá ok? E pessoal, depois de tudo isso que o STF vem fazendo, todas essas provas que estão saindo do gabinete de Moraes, eu vi uma reflexão que é verdadeira. E eu queria mostrar pra vocês, olha aí. Paula, eu preciso entrar no ponto que a gente discute há algum tempo aqui. Como é que as escolas de direito vão ensinar isso? Que um juiz pode mandar jagunço para prender um sujeito que eles não gostam? Como é que as escolas de direito, e eu começo pela Escola de Direito aqui do Lago São Francisco, da Universidade de São Paulo, o berço da Carta em Defesa da Democracia, como é que eles vão ensinar os alunos sobre o que é direito e o que não é? Como é que eles vão dizer que um juiz que preside os inquéritos pede a ele próprio, que preside o TSE, para que o assessor de lá, o perito, faça um laudo do jeito que ele quer para poder julgar no Supremo Tribunal Federal? Como é que eles vão explicar o que é conflito de interesse? Esse tipo de pergunta precisa ser feita porque eu tenho, obviamente, muitos pais aí, pagando colégios caros, jovens se desdobrando, estudando à noite, de madrugada, para tentar entrar numa universidade de renome, como é a Escola de Direito do Lago São Francisco, aqui da Universidade de São Paulo, ou outras do direito. Para quê? Para aprender o quê? Porque eu preciso saber qual vai ser o conteúdo. Claro que nós estamos vendo um caso de hipocrisia gigantesca, mas ainda assim vale a pergunta. O que eles vão ensinar? Como eles vão explicar isso aos alunos? Vão dizer assim, ó, tá tudo errado, mas enfim, a gente também não vai fazer nenhuma nova carta aqui para defender a democracia. Que vergonha! Você entende o peso dessa reflexão? Muitos alunos aí hoje, muitos jovens, estão se matando para estudar e poder entrar numa grande faculdade de direito e ali estudar sobre a lei do Brasil, como as coisas têm que ser feitas corretamente, como bons advogados agem. Aí vem a OAB ver tudo isso que o Supremo e o TSE fez e está fazendo e não se omite, e não faz nada, se omite, né? Realmente se omite. Não faz nada, não faz uma declaração e quando faz, diz alguma coisinha ali, dá um peteleco e some. O que vão ensinar para esses jovens? O que as faculdades de direito hoje vão ensinar para os jovens do Brasil sobre a lei? Vendo tudo isso que está acontecendo e nada fazendo. Isso aqui é uma reflexão importante, é uma reflexão séria. Por quê? Pessoas que estão aprendendo direito hoje vão crescer, vão analisar tudo que os nossos guardiões da lei fazem e vão dizer, esse é o correto, essa é a forma de agir, esse é o verdadeiro devido processo legal. Isso é uma vergonha, o STF está desmoralizado, está desmoralizando o nosso Brasil, as nossas leis, a nossa Constituição. Que vergonha! Eu queria muito trazer essa reflexão para vocês e pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso. O que vão ensinar para os futuros advogados, juízes do Brasil? Que vergonha, pessoal. E vocês sabem, né, que tá tendo um murmurinho aí do governo sobre o bloqueio do WhatsApp. Isso mesmo. Depois que vazou isso tudo aí do WhatsApp do gabinete do Moraes, né, o governo já entrou em choque. Ai, vai que vaza da gente aqui também. E já querem bloquear o WhatsApp no Brasil. Olha aí. Já diz muito, né? O que a gente está vendo, Paula, na verdade, é uma batida assim, inacreditável contra a liberdade de expressão. E tudo bem, a agência do governo que quer abandonar o WhatsApp na comunicação, isso aí vai do governo ali de escolher as ferramentas de comunicação entre eles. Agora, banir a plataforma
como um aplicativo de mensagens e instituir aí, colocar como que seja obrigatório algum outro aplicativo ou outra. Isso aí é coisa de censor, é coisa de regime totalitário, banir redes sociais. Então, o medo dessa gente, desses tiranetes, o medo é exatamente que a informação corra solta pelas pessoas e as pessoas façam as decisões de seus votos, tomem as decisões embasadas nas informações que elas têm. E aí, quando as informações e os fatos que são teimosos, né, como a gente fala aqui, né, Silvio? Os fatos que são teimosos, eles simplesmente não conseguem esconder essas falcatruas e essa gênese totalitária do governo, aí eles precisam de qualquer maneira empurrar essa narrativa de aquela listinha do Barroso, né? Desinformação, discurso de ódio, ataque à democracia, aquela baboseira toda que a gente está cansado de ouvir, que o Maduro tanto repete agora lá na Venezuela. Combatemos desinformação, mentiras e narrativas com mais liberdade, sempre mais, não menos. Pois é, pessoal. Então, aqui ela já diz, eu só vou reforçar, né? Acontece tudo isso no Brasil e quando o povo se levanta, vê o que está acontecendo e começa a gritar, o que eles dizem? O mesmo discurso de sempre. Fake news, desinformação, discurso de ódio, não porque são fascistas, porque são racistas, porque são extremistas, porque são isso e aquilo, taxista, pianista. É esse sempre o mesmo discurso. Para quê? Para censurar, para calar, para limitar, para prender, exatamente como todo regime totalitário, como toda ditadura. E a Venezuela, o Nicolás Maduro, está dando uma vergonha para o Brasil. Por quê? Ele está acontecendo tudo aquilo na Venezuela, o que ele está alegando? Não, porque no Brasil é assim. Está falando assim. O Brasil é desse jeito. Lá, o judiciário toma a decisão e acabou. Aqui também é assim. Se o Brasil pode, nós também podemos. Você está vendo o exemplo que o Brasil é no mundo hoje? Olha quem está falando de nós. Nicolás Maduro, elogiando o sistema daqui, falando que lá é igual. Porque se aqui pode um juiz fazer isso, lá também pode. Nós estamos dando exemplo de como censurar, de como calar o povo. Nós estamos dando exemplo de como se impõe uma ditadura, um regime totalitário e com a mascarado de democracia. É esse o exemplo que o Brasil dá hoje. É uma vergonha para o brasileiro que sempre lutou pela paz, pela democracia, pelo bem da sua família, do seu povo. Nós estamos envergonhados por causa desse governo que está desmoralizando o nosso Brasil. O governo e o STF, o nosso judiciário e o nosso executivo. São duas vergonhas para o Brasil. E a gente tem que comentar. Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante, amigo. A gente não pode se calar, a gente não pode olhar tudo que está acontecendo e continuar omisso, continuar quieto. Nós não podemos, tá ok? Queria pedir para você, de novo, comenta aqui embaixo, se posiciona, compartilha esse vídeo para mais pessoas, para mais patriotas que estão preocupados com o Brasil. Eles precisam saber a verdade, tá ok? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.